Olá, hoje num cenário diferente, um cenário mais fresco, um cenário virado talvez mais para o verão, estamos a realizar esta edição do seu duelo de ideias. Três temas fundamentais. O PSD Açores chama terrorismo político do PS, sobre a nova proposta que apresentou para a saúde. O PS prometeu que se voltaria a realizar partos na Ilha do Pico. Bolieiro defende novo centro de saúde na zona adjacente ao futuro hotel do Casino. E, finalmente, Daniel Sá, o homem, o escritor, o açoriano. Carlos Melo Bento, o PSD Açores chama terrorismo político do PS. Tudo tem a ver com a nova proposta da saúde, que fala em cortes nas despesas da saúde. Bom, a saúde é a prioridade das prioridades. Eu acho que quando nós pusermos os pés no chão, temos que ter a certeza de que o máximo que se puder gastar, gasta-se na saúde. Porque não havendo saúde, tudo o resto é vão. E, consequentemente, todo o investimento gigantesco que os governos sociais-democratas e governos socialistas de Mota Amaral e Carlos César despenderam na saúde, são até o último centavo bem empregues. A forma depois como cada uma da gestão é feita, cada um dos principais hospitais, aí claro que isso depende da eficácia das pessoas que estão à frente, porque quem cumpre realmente, ou quem faz realmente os programas de governo, são as pessoas que os executam. Portanto, se um plano de governo for muito bem feito para a saúde, mas depois tiver maus executantes, obviamente que é um mau programa de governo. Se for bem executado e realmente com resultados eficazes e aceitáveis, é um bom programa. Terrorismo, eu não considero... São palavras fortes que nestas alturas, em vésperas de eleições, são usadas por ambas as partes que se preparam para a batalha. Eu penso que é um erro e um disparate começar-se por usar uma linguagem que no resto do ano ou no resto dos mandatos não se usa, porque os políticos têm que ser credíveis. Um político credível não é um político exagerado. Um político exagerado pode criar exaltação na multidão que o ouve, torna-se um demagogo, mas não é um político credível, porque depois os antigos diziam que é muito alto sobe, de muito alto cai. Quer dizer, quando um demagogo leva as pessoas para um determinado movimento, mas que depois o movimento é inconsequente em si, acaba por ele, quem fica mal é ele, o demagogo. Tem aquele momento de glória, mas depois é desfeito em críticas e espezinhamentos, etc. Aqui, chamar terrorismo, eu acho que para já é um erro, é um disparate, porque tanto quanto eu aprecio por aquilo que é publicado, eu não conheço o setor, senão por aquilo que é publicado e por aquilo que eu, como utente, contacto. Não me parece que tenha havido nunca terrorismo no Partido Socialista, como também não houve no tempo do PSD. Tem havido pessoas, aliás, nesse setor, os agentes são pessoas altamente responsáveis, não é? E, portanto, não me parece que aí haja nem oportunidade para usar esse tipo de termos, nem razão para os usar. Eu acho que deviam, quanto mais responsáveis forem as pessoas dentro dos partidos, quer no poder, quer na oposição, deviam usar uma linguagem adequada. Eu sei mais que... cuidado, não é? Mais cuidado. Havia um político inglês que dizia que os momentos em que se diz mais mentiras é na guerra e nas campanhas eleitorais. É verdade. Mas porquê é que nós não vamos fazer diferente? Porquê é que nós não vamos... Porque as pessoas numa ilha são todas conhecidas, então dá a volta, encontra-se nos mesmos lugares. Portanto, um disparate dito numa eleição não é esquecido depois da eleição. Fica, a pessoa é conhecida por aquele disparate. E não há necessidade nenhuma disso numa ilha que às vezes tem uma maldade tão grande que os apelidos ou as alcunhas dadas a uma pessoa às vezes transmitem-se aos filhos e aos netos. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Vão ficando, não é? É preciso cuidado com isso, porque depois... Mas qual é a sua opinião sobre esta proposta do PS apresentada acerca da saúde, corte nas despesas? O PSD fala inclusivamente que o PS prometeu que se voltaria a realizar partes no Pico, mas que isso não está contemplado na proposta. Bom, a verdade é que tem que haver, não havendo dinheiro, tem que haver contenção.
E tem que se cortar em alguma coisa, não é? Eu não sou perito para dizer em que áreas é que devem ser cortadas as despesas. Agora, sou suficientemente observador para concluir que tem que haver cortes em todas as áreas, numas menos que outras. Mas na saúde menos, na saúde menos. A saúde menos, talvez, ou o menos possível. E até é saudável que haja reações das pessoas que sabem alguma coisa da área, dessa matéria, e que vejam onde é que está o mal e o apontem a tempo e horas. Isso é saudável. Porque às vezes quem está no governo esquematiza uma coisa teórica, muito bem esquematizada, e que depois na prática os resultados não são tão bons como os que se calculavam ou previram. Bom, aqui nesta área eu penso que o governante tem que servir de juiz no fim, não é? Portanto, houve a sua posição, a reação à sua posição. Agora, o que eu chamo a atenção, e penso que toda a gente deveria fazê-lo, é que a oposição não seja oposição por oposição. Seja uma oposição fundamentada e lógica. Isto é, não destrutiva, mas sim construtiva. Mas construtiva. E chamar a atenção dos erros, mas sem... E tudo parece suspeito, quer dizer, quando a crítica é feita num período eleitoral, isso é oposição. São coisas da oposição. Chama palhaço a este ou aquele, isso é coisas da oposição. Se fosse da coisa, não era. Não. A verdade é que as coisas acontecem e continuo a dizer, um político, para ser um bom político, tem que ser credível. Tem que ter mais cuidado nas palavras. E tem que ter muito cuidado. Não é mais cuidado, é o cuidado total nas palavras. As palavras saídas da boca de um político têm que ser adequadas. Eu não posso chamar a isto uns binóculos, eu tenho que chamar a isto óculos. Quando eu chamar binóculos a isto, eu estou a fazer cair sobre mim o ridículo. Porque não sei a diferença entre os óculos e os binóculos. Portanto, e o político, que é o indivíduo que está sempre no palco, e portanto está toda a gente a olhar para ele, e tem as luzes da ribalta em cima deles. Está na montra, também se pode dizer. Exatamente. É óbvio que toda a gente está olhando para ele, toda a gente está ouvindo o que ele diz, e toda a gente julga de imediato o que ele disser. Há políticos que têm razão antes do tempo. E esses são condenados na altura em que falam, mas depois, aquele é que tinha razão. Também há esses. Há de tudo. Mas, no geral, nas coisas que toda a gente se serve, como é o caso da saúde, eu penso que comedimento é indispensável. Até porque os responsáveis da saúde são tidos como as pessoas necessariamente mais equilibradas. Ora bem, vamos para outro tema. Bolieiro defende novo centro de saúde naquela zona adjacente ao futuro hotel do Casino. E o PS, os vereadores, estão contra essa situação. Você quer me obrigar a tomar posição num assunto técnico. Eu não sei, quer dizer, eu não conheço exatamente quais são as implicações que possa ter a colocação do centro de saúde ao lado do Casino. Aquilo é na Calheta, aquela gente está um bocadinho abandonada nesse aspecto, mas a verdade é que não são só as pessoas da Calheta que vão ser servidas pelo centro de saúde, não é? É uma área muito mais vasta e que tem que ter acessos rápidos. Uma das coisas que eu sempre condenei foram os acessos ao hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Porquê? Porque quando uma pessoa está nervosa, numa agonia, etc., e que não tem tempo para chamar ambulâncias e que se dirige sozinho, ou porque tem uma dor no coração, ou porque tem algum parente que caiu, etc., e que se dirige para o hospital, o acesso é bom, mas não é fácil, porque as rotundas são mais que muitas. As bifurcações são ainda mais. Os placares ou os sinais de trânsito são mínimos, são pequeninos. A pessoa tem que ter um olhar de águia, mal iluminados. À noite até o reflexo às vezes existe, outras vezes nem tanto. E eu posso querer ir para o hospital e parar às capelas. E isso tem que acabar. Tem que haver um acesso muito rápido às urgências, pelo menos às urgências, e fácil. Mais direto, não é? Mais direto, mais fácil. Bom, o centro de saúde ali ao lado do Casino, eu não sei. É preciso estudar os acessos, o que é que iria custar isso, não é? Eu certamente penso que o Dr. Bolieiro terá pensado nisso
e calculado as coisas, mas também não sei a posição completa dele nesse campo, não posso deixar de dizer. Esta coisa do PS dizer uma coisa e o PSD dizer outra são as tais guerras político-partidárias, eleitoralistas, que neste momento estão a desacreditar os políticos. Bom, vamos chegar a um tema, enfim, Daniel de Sá, o homem, um escritor, o açoriano, deixou-nos. O Daniel de Sá era o meu inimigo político, não é? Enquanto que eu defendia e defendo a independência dos Açores, por vias legais e normais, o Daniel de Sá nem queria pensar nisso. Nem queria pensar nisso. Para ele, a autonomia que está era o suficiente e, portanto, nós aí não nos entendíamos pura e simplesmente. Nem sequer debatíamos. Tivemos imensa... Nem sequer havia diálogo. Não havia diálogo nesse campo, porque ele sabia o que eu pensava e eu sabia o que ele pensava, e, portanto, não... A figura do Daniel de Sá agiganta-se na escrita do português. Agiganta-se para nós, açorianos. E eu diria mais até para nós, micalenses e marienses, que foram as ilhas a que ele se devotou mais. E onde bebeu uma seiva de emoções e de conhecimentos profundos que talvez, penso eu, não tenha absorvido nem na Espanha onde estudou, nem em Portugal continental. Todavia, ele tinha a emoção e a razão muito a par. E, portanto, ele jogava com a razão e com a emoção e com a observação, tinha uma grande capacidade de observação e tinha um domínio completo da língua portuguesa. Tinha um estilo que, quando se lia, mesmo que não tivesse assinado por ele, sabia-se que era Daniel de Sá. O livro que mais me impressionou nele e que me marcou muito foi O Pastor das Casas Mortas. Penso que é a última obra dele, assim de fogo. E é uma obra profundamente triste, tristíssima, dá angústia lê-lo, mas não se consegue... O sinal. Eu hoje, vendo o que se passou, quase que sou levado a pensar nisso, porque os escritores e os poetas são um bocado profetas, não é? E transmitem para o papel os sentimentos que as outras pessoas ainda não têm e que vão vir a ter mais tarde, o veem para um horizonte maior que o horizonte das pessoas comuns. E o Daniel de Sá, como era um grande observador da realidade e tinha um grande complexo de amizades intensas com pessoas, eu considerava-me, e penso que ele me considerava a mim muito amigo, não é? Porque eu admirava todos os escritos dele. Ele tem contos que são de ontologia, colocados nos compêndios das escolas, não desmerecem de nenhum escritor português, de qualquer tempo, que são peças com princípio, meio e fim, muito bem estruturadas, muito bem vestidas, de uma linguagem que não é excessiva, nem se enquadra nem realismos, nem coisa nenhuma, parece-me, mas que são de uma espontaneidade profunda. Não posso comparar. Ultimamente, nestes últimos dias, após o desaparecimento de Daniel de Sá, temos estado a fazer comparações, por exemplo, com João de Mel e com a sua Gente Feliz com Lágrimas. Ambos escrevem muito bem, ambos são professores da língua e, portanto, conhecem todos os segredos que a língua tem, e não são poucos, e têm narrativas que partem. O João de Melo, penso que nunca saiu, a imaginação dele nunca sai, mesmo quando sai, não sai da sua aldeia, da Achadinha, não é? Porque ele conhece tão profundamente as figuras e as pessoas que os coloca em qualquer parte do mundo, não é? E o Daniel de Sá, colocando as pessoas... Esta questão, por exemplo, de nós, quando perdemos alguém da nossa sociedade, alguém com o nome, eu não estou a dizer que temos a mania, mas é hábito dizermos estamos mais pobres. Foi uma perda? É porque deixou de haver criação, claro. Ele tem uma imensa obra, não é? E a obra dele
O Camões também, quando morreu, morreu, não é? Dizem que os poetas não morrem, não é? E a verdade é que não morrem. O poeta, como poeta, não morre, porque a obra está sempre a lembrá-lo, não é? E do outro dia lembrei, num escrito meu do Facebook, a propósito daquele tornado do Oklahoma, ou lá como é que é, nos Estados Unidos, perante aquela destruição toda, e lembrei-me dos versos de Camões, que dizia: no mar tanta tormenta, tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida, onde pode acolher-se um fraco humano que não se arme e não se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Camões escreveu isto no século XVI e eu pensei que este homem, o que terá ele visto, que com estes versos conseguiu cobrir todas as desgraças que acontecem ao género humano. Porque onde pode acolher-se um fraco que não se indigne, não se arme contra um bicho da terra tão pequeno. Nós somos um bichinho da terra muito pequeno e realmente uma tragédia, nem que seja uma ventania, pode destruir-nos a todos. E realmente os poetas, os escritores estão num prisma, não é? Num limbo de deuses, não é? Onde só entram alguns. Ele acabou, ele não acabou. A obra dele vai ser estudada. O que eu temo aqui, ele disse, isso foi uma das frases que me irritaram nele, e foi republicada depois da morte dele, que é, ele preferia ter um pequeno lugar na literatura portuguesa do que ser príncipe na literatura açoriana. Exatamente. Bom, isso era exatamente o que ele pensava, não tenho dúvida, foi isso que nos separou. Eu sigo mais Júlio César quando dizia: prefiro ser o primeiro na Gália do que o segundo em Roma, não é? E, portanto, eu penso que ele devia preferir ser o primeiro dos Açores do que o segundo em Portugal. Bom, mas era ele, era a vontade dele. Não. Bom, vamos aos livros? Muito bem. Ok, eu vou começar com um livro seu, não é? Conversas Privadas na Rádio. É um livro de Marco Borges que junta uma série de entrevistas levadas a cabo na rádio. Claro que as entrevistas da rádio são para se ouvir, a escrita às vezes não traduz verdadeiramente a intuação com que foram ditas as palavras, nem as paragens, nem os raciocínios improvisados, nem nada disso, e portanto tem essa desvantagem, entre aspas, que é uma vantagem porque a pessoa que deu a entrevista depois, ao ler o que disse, tem que pensar duas vezes na próxima entrevista que fizer. E Marco Borges fez muito bem em publicar estas conversas privadas, que não são nada privadas, são públicas, não é? Mas que são um bom arquivo do pensamento das diversas individualidades que ele entrevistou. E tem aqui uma série de livros. Vou começar pelos mais modernos. As Histórias Proibidas, do José António Pinho. É muito engraçado, porque o José António Pinho é um homem que vive na Covilhã, é natural da Vila de Melo, na Serra da Estrela. A Vila de Melo foi aquela vila que deu nome a todas as famílias chamadas Melo, não é? E, consequentemente, um bom açoriano que queira saber de onde é que se chama Melo e que queira saber de onde é que veio a sua família, tem que ir à Vila de Melo, que hoje é uma simples freguesia, mas que é, a título honorário, uma vila, porque era vila naquele tempo, e o José António Pinho nasce na Vila de Melo, vai para a Covilhã, com os pais, e depois, por uma razão muito estranha, vê-se envolvido na política. Ele, que era escoteiro e católico praticante e tal, vê-se envolvido na política, é perseguido pela PIDE, transforma-se em comunista, partido que ele haverá mais tarde de abandonar. Mas, entretanto, resolveu escrever toda a sua biografia, o que passou dentro e fora da cadeia, os sustos políticos que apanhou na altura, etc. As Histórias Proibidas que ele conta, isto já é o terceiro volume da biografia dele, que eu tenho seguido de perto, porque gosto muito da maneira como ele escreve e conta as coisas, porque é muito imparcial, apesar de ter sido bem ensovado por causa da política. E trouxe este livro também para chamar a atenção que aqui, na página 119, ele, a determinada altura,
a figura principal, que é ele próprio, não é? Embora ele não diga isso, troca-lhe o nome. Bom dia, mãe, arranja-me um chá com torradas. A cafeteira de esmalte estava já a postos. O chá preto, Gorriana, deixava exalar um intenso cheiro agradável. O pão de regueifa, a manteiga, etc. E depois mais abaixo diz assim: o chá preto Gorriana, cultivado nos Açores, era dos preferidos de sua mãe. Eu quando li isto, claro, embandeirei em arco, não é? Portanto, um homem que está perdido na Serra da Estrela e que há 50 anos, ele é um homem para a minha idade, e que há 50 anos admirava o chá da Gorriana porque tinha aquele cheirinho que realmente tinha e tem, não é? Eu digo, bom, cá está este homem, não, ele até escreve Gorriana com letra minúscula, porque ele nem sabia que era o nome de um lugar, mas a mãe dizia que queria o chá da Gorriana e ele habituou-se a beber o chá da Gorriana, e isso transforma o livro, além da beleza que é entrar na vida privada do indivíduo que foi apanhado pela política quase sem querer e que foi levado para um extremo e que depois, e depois do 25 de Abril até ocupou um lugar na Comissão de Extinção da PIDE que o tinha tratado mal enquanto ele esteve preso, quando tinha 19 anos, calculo que não eram muito brilhantes nas escolhas que faziam. Também, agora falando em livros antigos, eu começava por Francisco Carreiro da Costa, uma coisa sobre os Açores. Francisco Carreiro da Costa foi das figuras mais cultas que a minha geração conheceu. Francisco Carreiro da Costa era formado em letras, mas toda a sua vida se dedicou à etnografia açoriana e à história dos Açores. Fez palestras, milhares, literalmente, no antigo emissor regional, e deixou um trabalho imenso dessas palestras que merecia ser publicado. Ele agora vai ser celebrado o seu centenário, merecia ser publicada a obra completa deste homem para podermos ter à nossa disposição um pecúlio riquíssimo da nossa história. Depois temos aqui o projeto de lei de Aristides da Mota, que foi publicado em 1893. Aristides da Mota foi o pai da primeira autonomia, da autonomia de 1893-95, e este é que é o famoso projeto de lei. Este livro pertencia, depois o Dr. Sousa de Oliveira ofereceu-me, pertencia ao Dr. Sousa de Oliveira, ele ofereceu-me, é uma preciosidade histórica e quem o tem deve guardá-lo porque isto é um tesouro da nossa literatura política ou jurídica. Depois do António Ferreira de Serpa, a Ilha de Faial, o Porto Franco e Porto Militar, António Ferreira de Serpa é das grandes figuras açorianas de todos os tempos e que também vive século XIX-XX e que defende os nossos interesses numa altura em que o Faial era a mais radical das ilhas em relação à autonomia, porque era lá que se encontravam os gérmenes da independência, da defesa da independência. Finalmente, hoje é um clássico, claro, finalmente não, ainda pelo meio temos Luís Ribeiro, que é uma figura da dimensão do nosso Carreiro da Costa em São Miguel. Há o Luís Ribeiro na Terceira, que tem uma obra imensa. Eu trouxe aqui, o Imigrante Açoriano, que é uma pequena invocação dele à figura do imigrante. E finalmente... Vai terminar em grande, não é? Claro, termina-se com o Vitorino Messi, termina-se sempre em grande quando se fala no Vitorino Messi, enfim, que é o grande gigante das letras açorianas e que tinha aquele dilema que ele próprio criou, porque antes o Antero de Quental, e que o Daniel de Sá não teve que enfrentar, porque no tempo do Antero de Quental a literatura era só portuguesa, não havia... Quando o Nemésio chama a atenção para a açorianidade, quando ele diz há uma Portugalidade, mas há também uma açorianidade, e a partir daí começa a pensar se há ou não uma literatura açoriana, e é uma polémica que ainda não acabou, porque ainda não... há uns que defendem que não há, que existe a literatura portuguesa, outros que defendem que há uma literatura açoriana, e claro, Nemésio, sem nunca tomar um partido radical por um lado ou por outro, a temática dele é de tal maneira profunda quanto ao desenvolvimento da ideia da açorianidade, que não há dúvida nenhuma que ele é o expoente máximo da literatura, talvez é exequo com a Natália Correia, mas é o expoente máximo da literatura açoriana, no meu entendimento. Bom, até para a semana. Até para a semana. E pronto, finalizamos mais uma edição do seu duelo de ideias, já com uma nova roupagem, como se costuma dizer. Estamos a entrar no verão, espero que tenham gostado. Uma boa semana.